Olá, tudo bem, queridos? Como vocês estão? Como é que vocês passaram a semana? Tô bem melhor do que eu tava ontem, meu mal-estar de ontem, e vim aqui trazer para vocês a aula gravada, como eu prometi, para terminar de trabalhar o texto Women in Fiction, Mulheres e Ficção, da Virginia Woolf, tá? Eu vou retomar da onde a gente parou, eu vou fazendo uma leitura do texto, né, um texto curto, e vou fazendo os comentários que eu considero pertinentes, falando das partes que eu grifei que são mais importantes, né, que eu considerei mais importantes, e vou retomar um pouco acima da onde a gente parou. Então a gente tinha parado na página 5, né, mas eu abri um pouquinho acima, na página 4, quando a Virginia Woolf fala do século XIX, né, que foi um século bem particular da literatura de mulheres na história da Inglaterra, uma época em que várias mulheres começaram a escrever, a se expressar e, né, a serem escutadas. A gente começou a conhecer melhor as experiências de vida dessas mulheres, pela voz delas mesmas e não pela voz dos homens que até então haviam escrito sobre elas. E teve essas grandes. E foi um século em que apareceram, surgiram grandes nomes da literatura britânica que eram mulheres, não só grandes escritoras mulheres, como grandes escritoras, ponto. Né? Então, foi quando começou-se a realmente levar a sério, talvez a gente possa dizer assim, a literatura produzida por mulheres também. E aí, no último parágrafo da página 4, Virginia Woolf diz o seguinte: está claro, assim, que a extraordinária explosão de ficção no começo do século XIX na Inglaterra foi prenunciada por inumeráveis pequenas mudanças nas leis, nos costumes e nas práticas sociais. As mulheres do século XIX tinham algum tempo livre e certo nível de instrução. Escolher o próprio marido não era mais uma exceção, só para mulheres das classes altas. Né? As classes altas ainda casavam por razões políticas, político-econômicas e tal, e não podiam escolher. E é significativo que das 4 grandes romancistas mulheres, Jane Austen, Emily Brontë, Charlotte Brontë e George Eliot, nenhuma teve filhos e 2 não se casaram. Então, o que ela está dizendo aqui, né? Houve uma explosão de escritoras do século XIX, e isso foi possível graças a várias mudanças nas leis e nos costumes. A gente viu um pouco antes, ela deu alguns exemplos, né, de períodos da história das mulheres, da história, né, mas assim, a gente está estudando a história das mulheres, em que elas eram de todas as formas, de várias formas diferentes, impedidas de escrever, né, ou se escreviam, o trabalho delas era roubado, ou era impedido de sair, né, de ser publicado, de ser divulgado. E ela diz, inclusive, que há momentos na história em que há essas explosões, esses pequenos rompantes de literatura, de uma quantidade maior de autoras escrevendo do que em outros momentos históricos. Ela atribui isso à própria história, né, o próprio contexto histórico e as sanções que todas as mulheres sofriam nessas épocas de maiores dificuldades. E aí, quando há uma liberalidade maior, as leis contribuem, os costumes contribuem para que as mulheres saiam, para que elas trabalhem, para que elas estudem, para que elas produzam, aí elas de fato fazem isso. Né? Até no século XX a gente vê muito isso também. Então, as mulheres do século XIX tinham algum tempo livre, certo nível de instrução devido a que a gente já viu antes, né? A Revolução Industrial, ao enriquecimento dessa classe média chamada burguesia, que via como necessário, né, para estabelecimento de uma reputação socioeconômica dos maridos, que as mulheres não trabalhassem, ficassem em casa. Então, toda uma classe social que vai cada vez inchando mais, crescendo mais, ela vai colocar suas mulheres dentro de casa, vai confiná-las ao espaço doméstico. Elas não vão poder sair nem para estudar, nem para trabalhar, nem para nada, né? Então a esfera pública passa a ser masculina, pelo menos na classe na classe social burguesa, né? Claro que entre os trabalhadores a gente viu que as mulheres continuavam trabalhando à beça, né? Muito mais até do que os homens, boa parte das vezes. Então, isso, e elas tinham algum nível de instrução, essas mulheres burguesas, a famosa dama vitoriana. Então, o que ela fazia? Ela lia, e aí algumas, né, também escreviam. Mas é curioso dizer ela que das 4,
nenhuma delas teve filhos e 2 não se casaram, né? Porque a gente sabe, a gente já viu como que foi construído esse mito de feminilidade angelical, do anjo do lar, como que ele foi construído para que a função primordial da mulher fosse a maternidade, né? O casamento como vias à maternidade, que seria a grande realização biológica, psicológica, social, psicossocial da mulher. Então, não havia muito tempo e espaço, né, para que a mulher se dedicasse com tanto afinco assim a outras atividades, como, por exemplo, a escrita. Então, passando para a página 5 do PDF, eu estou falando do PDF, mas a página do livro mesmo é a 12. Virginia Woolf continua, eu vou pular esse parágrafo, né? Ela fala de algumas características específicas da vida dessas autoras e como que elas faziam para escrever, né? Aí pulamos para o próximo parágrafo. A ficção era e ainda é a coisa mais fácil de uma mulher escrever. E a razão para isso não é difícil de encontrar. O romance é a forma de arte menos concentrada. A gente já leu essa parte, eu sei. É mais fácil interromper ou retomar um romance do que um poema ou uma peça, né? Eu só quero reforçar aquilo que a gente já conversou, discutiu. Vocês me perguntaram, como assim que um romance é mais fácil que uma peça? Lembrando que, para essa perspectiva estética antiga, né, clássica, a poesia é a forma de arte mais elevada, né, da literatura. E para muitos em geral, né? A gente percebeu como que a palavra poesia pode ser aplicada para tudo, querendo dizer arte, que há um toque artístico, né? Um olhar artístico, ou uma característica, uma forma artística, harmônica, etc. e tal. Todos esses são valores atribuídos ao que possui, ao objeto que possui excelência artística. A harmonia, simetria, são valores clássicos, né, da antiguidade mesmo, e que muitos ainda investem neles, acreditam neles, né? Então, para construir essa obra orgânica, concentrada, que é a palavra que a Virginia Woolf escolhe aqui, né? E que exige, né? Já falei para vocês como que exigia para esses poetas a escolha da palavra perfeita, a dilapidação da palavra, né, até chegar a essa forma perfeita que ia concentrar todo o sentimento, todo o pensamento, tudo que o autor queria dizer, né, queria transmitir e passar, e ainda assim ser uma forma aberta, que possibilitava múltiplas interpretações e que tocaria múltiplas pessoas em várias situações diferentes, etc. e tal. Tudo isso era bem mais complicado de se fazer com a vida agitada que as mulheres tinham, tendo sempre que cuidar de casa, de filhos, todas as responsabilidades da casa e sendo interrompidas o tempo todo. A Virginia Woolf vai falar muito ao longo de toda a obra dela sobre como que as mulheres não conseguiam ter uma vida sem interrupções e como que isso prejudica, obviamente, a labuta, né, o trabalho, o ofício do escritor, que precisa de tempo para concentração, para pensar sem fazer nada, inclusive, enfim, e precisa remoer, ruminar, digerir, para poder construir algo bom, né, que é considerado, segundo essa visão mais clássica, algo bom, algo elevado, de elevado valor estético, né? Enquanto que o romance, como a gente viu, né, eu já comentei para vocês, a narrativa é uma forma mais natural, mais espontânea para nós humanos, enfim, e sempre foi considerado assim nas visões de arte clássicas. Então o romance, ele é essa forma, a narrativa em prosa de extensão indeterminada, indefinida, pode ser ad eterno, o quanto quiser, tanto que tem romances de 800 páginas, 1000 páginas, até mais do que isso na história, e seria, portanto, mais fácil da escritora, no meio de, né, sentada como a Jane Austen, que só podia escrever na drawing room, que era a sala de visitas, parar, interromper, escrever um pedaço, atentar para a porta, né? A porta é uma famosa história que a Virginia Woolf conta também, que Jane Austen, né, autora de Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e tal, a porta do drawing room, ela rangia, a Virginia Woolf conta essa história, né? Rangia, e era possível, assim, a Jane Austen perceber quando tinha alguém se aproximando, abrindo a porta, e aí ela parava, guardava tudo, escondia as folhas. Foi mais uma das cenas imaginadas por Virginia Woolf para
como que era a vida dessa autora, né, de Jane Austen. Então era mais fácil escrever romances, em suma, né? Não estou pedindo para que vocês concordem ou não com isso, porque isso é uma visão clássica do romance, é uma visão clássica da poesia. Muito já foi desconstruído ao longo do século XX, né? Para que essa visão fosse relativizada, né? Mas, enfim, ainda em muitas áreas ainda se pensa assim, muitos pensadores ainda acreditam nessa tese, né? E durante muito tempo foi mesmo assim, como era acreditado, era executado, né? Os autores, na hora de escrever algo mais livre, preferiam o romance, porque ainda era uma forma que permitia mais o experimentalismo, e permitia mais, assim, uma escrita mais novelesca mesmo, mais episódica, mais com mais subtramas, menos concentrada, com menos preocupação estética no sentido clássico, entendeu? Enquanto que a poesia era realmente reservada para aqueles que tinham tempo, em teoria, né? Que tinham tempo, que tinham leisure em inglês, né? Que tinham tempo livre de lazer e tal, e podiam se concentrar mais longamente. Aí pulando um pouco ainda nesse parágrafo, e a mulher vivendo na sala, em comum com as pessoas que a cercavam, era treinada para usar sua mente na observação e análise de caráter. Era treinada para ser romancista e não para ser poeta. Então, a Virginia Woolf fala diferentes aspectos de por que a mulher teria, são tentativas de se explicar, né? São teses por parte dela, hipóteses, tentativas de explicar por que as mulheres se dedicaram mais a romances do que a poemas no início, né, no século XIX. E aí ela diz, porque o romance realista clássico desse período, era um romance de muita análise de personagem, de caráter e tal, de muita observação, né? Aquelas descrições muito longas e que podiam se esparramar, descrições que podiam se esparramar, não como poema que tinha que ser uma palavra exata, precisa, uma descrição mais concentrada, sucinta, né? A prosa não, a prosa permitia, e o romance mais de qualquer prosa, permitia esse desenvolvimento essa elaboração, essa mistura de gêneros, a gente viu, né? Às vezes o romance descambeia pro tratado filosófico, às vezes é mais descritivo, às vezes mais narrativo, às vezes é argumentativo mesmo, enfim. Às vezes ele vai lembrar um pouco épico, uma descrição de uma narrativa de disputa, de debate, de valores, ou jornalismo, ou jornal vai contar alguma novidade, vai usar linguajares coloquiais, né? Linguagem mais informal e tal, tudo isso não era considerado adequado para a poesia, né? E, enfim, ele vai amalgamar vários traços de vários gêneros diferentes, né? E ele é muito focado nessa questão da análise social, da observação, da investigação da sociedade, das pessoas, dos caracteres, né? Os personagens e tal. E sempre, e no século XIX, né? O ápice foi o romance realista naturalista, que demandava bastante observação de caráter e de diálogo, expressar a forma clássica de se expressar, de se mostrar, de se caracterizar, era por meio do diálogo, né? Exposição de personagem, depois por meio do diálogo. Então, tudo isso as mulheres tinham, eram coisas que as mulheres tinham acesso, eram realidades às quais elas tinham acesso nesse drawing room, servindo de anfitriãs para visitas, etc. Virginia Woolf continua. Mesmo no século XIX, uma mulher vivia quase exclusivamente em sua casa e em suas emoções. E esses romances do século XIX, embora sejam tão extraordinários, foram profundamente marcados pelo fato de as mulheres que os escreveram serem excluídas por seu sexo de certos tipos de experiência. É indiscutível que a experiência exerce grande influência sobre a ficção. Então, ponto importantíssimo aí, né, que a Virginia Woolf coloca, estabelece como uma verdade aqui. É indiscutível que a experiência exerce grande influência sobre a ficção. E as mulheres tinham pouca experiência, elas só podiam viver, elas eram restritas, confinadas na esfera doméstica, do lar. A gente já viu isso, mulher não podia sair, a mulher burguesa, que é a que tem tempo e que tem instrução para escrever,
ela não podia sair para trabalhar, ela não podia sair para estudar, ela mal podia sair mesmo assim, né, sem ser acompanhada, sem sofrer sanções sociais. Que lugares são adequados para uma mulher casada? Solteira, então, só saía com acompanhante, que era chamada de chaperone, geralmente uma senhora mais velha, uma parenta mais velha. Então, pouca experiência essas mulheres tinham. Então, o que a Virginia Woolf está dizendo? Mesmo esses romances, embora extraordinários, eram todos confinados à esfera doméstica. E ela vai falar em outros ensaios dela, outras análises dela dessas autoras, da obra dessas autoras, como que eram limitadas, né? Aquilo que era, e se precisava descrever que fosse fora da esfera doméstica, era limitado, às vezes com algumas inconsistências, às vezes não fazia muito, não era muito compatível com a realidade, né? Por exemplo, um exemplo, para quem leu O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, tem aquela fase da história em que o Heathcliff some, né? Ele fica fora durante um tempo e a gente nunca sabe o que aconteceu, e não tem nenhuma descrição do que aconteceu. Ele volta com dinheiro, ele era um pé rapado sem nada, volta sem nada e chega rico, com status, elegante, de modos, de gestos, de roupa, de tudo, e a gente não sabe o que ele fez, assim. Aí os fãs de O Morro dos Ventos Uivantes têm várias especulações de como ele teria conseguido. Ele teria ido para a América, né, conseguir fazer a si mesmo, né, o self-made man e tal. Mas o que ele teria feito? Talvez a gente nunca vá saber, porque a Emily Brontë não tinha acesso a esse mundo externo para imaginar como que um homem podia sair e conquistar riquezas e status, etc. e tal. Talvez seja pela falta de experiência dela, por exemplo. Mas há muitos exemplos que a gente pode dar na literatura dessas mulheres que a gente não tem contato mesmo com esse mundo exterior, né? A própria Jane Austen escreveu durante as guerras napoleônicas, foi o período em que Napoleão estava em guerra com a Inglaterra, né? França e Inglaterra em guerra. Então a gente vê várias milícias, soldados e tal, e coronéis, e a marinha está muito importante na época, né? São tão importantes, mais importantes do que os profissionais liberais, e muitos deles se tornaram gentry também, né? Conseguiram comprar terra, se tornar essa classe social nobre que é mais baixa, e a gente não sabe por quê, porque ela em momento algum menciona Napoleão, guerra, nada disso, né? Fica tudo assim, como se todo mundo já entendesse, todo mundo que fosse ler na época dela fosse entender, e um pouco depois a gente já não entende, não tem essa explicação, né? Não interessa, óbvio, para os assuntos dela, mas talvez também não fosse mencionado pela falta de experiência dela, né? Como que um homem ia discutir sobre guerra com uma moça, uma senhora, né? Uma senhora como a Jane Austen, primeiro uma moça, depois uma senhora solteira, né? Discutir o que acontecia lá fora, né? Então ela também não tinha nem relatos disso, ou talvez não considerasse os poucos relatos que ela tinha dignos ou adequados de colocar no romance dela, né? Então a experiência é muito importante. Aí a Virginia Woolf dá um exemplo do Conrad, do Tolstói, que tiveram muita experiência de vida, e tudo isso foi parar nos livros deles, né? Pulando aí, ela fala um pouco da vida da George Eliot, que se aventurou a viver com George Lewis sem ser casada com ele, e a opinião pública se escandalizou. Mas nada disso também foi parar dessa forma nos romances da George Eliot, né? Pulando aí, a gente vai para um parágrafo da página 6 do PDF e 13 do livro, né, que começa mais os romances. É um parágrafo bastante importante. A gente vai começar a lidar com o que eu considero ser assim, o coração desse texto da Virginia Woolf. Mas os romances de mulheres não foram afetados apenas pelo âmbito necessariamente estreito da experiência da autora. Eles mostram outra característica, pelo menos no século XIX, que pode ser vinculada ao sexo de quem escreve, né? Então, a todo momento, a Virginia Woolf está tentando perceber como que a literatura dessas mulheres pode ser explicada, em grande parte, pela sua condição de mulheres, em que essas mulheres eram restringidas, quais as liberdades que elas tinham e como que elas usaram, né, para entender a ficção. O objetivo dela aqui é entender sobre a ficção de mulheres. O que podemos dizer sobre a ficção de mulheres, né? Que não seja preconceituoso, que não seja
uma análise sem argumentos sólidos, né, fundada apenas em opiniões sobre a natureza das mulheres que todo mundo compartilhava, mas que a gente não podia ver essa natureza, segundo a Virginia Woolf, a gente não podia ver essa natureza se expressar livremente por causa das amarras sociais. Então ela quer entender, ela quer fazer uma análise justa e ela não vê muitos elementos com os quais fazer essa análise, uma vez que só no período dela, no momento que ela está falando, 1930 e pouco, é que ela começa a ver as mulheres saindo para as suas profissões. Então, e saindo, e estudando, e podendo trabalhar, e tendo experiências fora de casa, né? Para que se possa, então, julgar se as mulheres são boas escritoras ou não, se elas são capazes, estão capazes quanto os homens ou mais, a escrever sobre essa experiência, sobre as experiências, as mais variadas experiências, das mais diversas formas, de maneira rica e legítima, enfim. Ela quer fazer essa avaliação, mas ela vê que essa análise, mas ela vê que não é possível com os dados de que ela dispõe no momento, né? Ainda é cedo para dizer, Virginia Woolf pensa nesse período. Então, em Middlemarch e em Jane Eyre, Middlemarch é o romance mais importante da George Eliot, Jane Eyre é o romance mais importante da Charlotte Brontë, mantemos-nos conscientes não só do caráter das autoras, como do caráter de Charles Dickens, e também da presença de uma mulher, de alguém que se ressente do tratamento imposto a seu gênero e defende seus direitos. Isso confere à escrita das mulheres um elemento que está de todo ausente da escrita de um homem, a não ser que este venha a ser um negro, um trabalhador ou alguém por qualquer outro motivo consciente de alguma limitação. E isso, agente frequente de fraqueza, introduz uma distorção. Então vamos em parte, que isso aqui é muito importante. Eu até coloquei no meu arquivo, né, que eu marquei ali a raiva, né, the rage, como ela vai caracterizar esse sentimento dessas mulheres que tinham uma vida bastante limitada. Então, diz ela que a gente percebe na escrita de George Eliot e de Charlotte Brontë, especialmente nesses romances, Middlemarch e Jane Eyre, a gente percebe a presença de uma mulher, e não apenas uma mulher, mas de uma mulher que ressente do tratamento imposto às mulheres em geral, e defende seus direitos. Então, em Jane Eyre, a gente tem partes ali, né, uma das partes mais importantes, que é o momento em que a Jane está olhando pela janela, conversando com a Mrs. Fairfax, se eu não me engano, o Rochester está fora, viajou, e ela começa a ficar agoniada, porque a Jane é essa personagem que é muito agitada, tem que estar sempre fazendo coisas, produzindo, agindo, né? Ela tem rompantes, assim, de ansiedade, de precisar se libertar, e ela fala como que o mundo é restrito para as mulheres, né? Ela fala que se ela pudesse, ela sairia no horizonte, em busca de aventuras, de experiências, ela quer ter experiências de vida. O livro, o Jane Eyre, ele é um que a gente chama de Bildungsroman, né? Em alemão, provavelmente eu não estou falando direito. Ele é um romance de formação em que a gente vê a menina Jane, né, desejosa de experiências de vida, de ter mais experiências de vida. Ela se joga em novas situações que para a época eram até perigosas para ela, né, em busca de ter experiências de vida que não eram compatíveis às mulheres da época, as mulheres comuns, como a Virginia Woolf coloca, da época, né? Então ela busca experiência, ela fala muito da falta de experiências e do que isso leva a uma mulher, a vida de uma mulher, o que isso traz à vida de uma mulher, né? A Jane acaba encalacrada, né, na situação com Rochester, muito em função da sua falta de experiência, da sua inocência, da sua ingenuidade, sua falta de contato com o mundo exterior, né? Então várias coisas são atribuídas a essa falta de experiência. E então o que a Virginia Woolf está falando é que ela sente em Jane Eyre esse ressentimento da falta de experiência, né? Que viria de Charlotte Brontë mesmo, né? Da própria Brontë, da falta de experiências e do que isso causava para a arte da Charlotte, né? Em que isso deixava lacunas na arte da Charlotte Brontë. E a mesma coisa com Middlemarch, só que de forma diferente. A George Eliot é uma escritora muito
muito racionalista, né? Então na figura da Dorothea Brooke, que é a protagonista de Middlemarch, a gente vê uma personagem que também tem muito inteligente, muito apaixonada, né, pela causa social. Ela quer dar casas às pessoas pobres da vizinhança dela que não tem casa e tal. Ela faz projetos de casa, ela faz um monte de coisa, mas ela não consegue colocar nada em ação. E muitos dos projetos dela ela não consegue terminar, porque ela não teve uma educação, a gente vê isso claramente no livro, uma educação como a educação dos homens, uma educação concentrada, uma educação que, né, ajudasse ela a orientar esses impulsos e esses impulsos sociais, esse desejo de fazer mudanças mesmo na sociedade, no mundo à volta dela, e orientar a inteligência. Então ela não tem essa orientação de inteligência e de paixão, e ela acaba se dispersando, né? Então muito da ação da trama é em função disso. Então a gente vê duas formas diferentes de colocar o que a Virginia Woolf está classificando como um ressentimento por parte das mulheres. Aí ao final dessa parte que eu li, ainda ela coloca, e isso a gente frequente, esse ressentimento que a gente sente em relação às limitações da mulher, a gente frequente de fraqueza introduz uma distorção. Então, para Virginia Woolf, esse ressentimento ele transparecer nas obras das mulheres, de algumas mulheres, né, representa claramente uma fraqueza. É algo que a gente pode discordar, né? Eu particularmente discordo que seja necessariamente uma fraqueza, mas enfim, Virginia Woolf acreditava que era, porque a Virginia Woolf está pregando uma literatura, uma arte, a produção de uma arte, com uma visão ainda clássica, né? De priorizar a forma, de conseguir assim despir, de que o autor consiga despir a sua obra das suas próprias lutas, das suas próprias motivações pessoais, do seu eu, né? Como se o eu da vida particular do autor tivesse que se distanciar um pouco mais, assim, e ser capaz de camuflar, né, se for tão necessário colocar essas motivações, esses sofrimentos, esse ressentimento, que colocasse de maneira mais camuflada, colocasse de maneira artística, né? Para ela é como se fosse só, essas autoras estavam respondendo muito a impulsos ainda rudimentares, né? Sem tentar poli-los, como a própria Virginia Woolf provavelmente acreditava que era capaz de fazer, né? E muitos críticos consideram que era. Então se produz para essa fraqueza, essa dificuldade, né? Esse ressentimento, essa raiva, como eu coloquei ali, porque em outro momento ela usa a palavra raiva, ela introduz uma distorção, né? Para Virginia Woolf é uma distorção do olhar do artista, que deveria estar preocupado apenas com a sua arte, com o belo, né? Com a construção de um objeto belo, um objeto artístico dotado de beleza, né? Mesmo que as questões, obviamente, né, um romance envolve questões sociais, relações entre pessoas, etc. e tal, interpessoais, mas ele deveria estar mais limpo, não deveria ser percebido de maneira tão clara quanto foi em Jane Eyre e Middlemarch para a Virginia Woolf, segundo a opinião de Virginia Woolf. O desejo de defender uma causa pessoal, de fazer de uma personagem a porta-voz de uma insatisfação ou um ressentimento pessoal, tem sempre um efeito de distração, como se no ponto para o qual a atenção do leitor é dirigida houvesse bruscamente dois alvos em vez de um só. Então, a Virginia Woolf talvez quisesse que se tratasse talvez a crítica dela, a gente possa pensar um pouquinho na linha do que hoje se diria, de falar dos conflitos humanos e não dos conflitos das mulheres, propriamente. Embora ela fale, né? Ela fala na obra dela bastante de vários problemas particulares ao sexo feminino, né? As mulheres, coisas que as mulheres sofriam. Eu vou dar uma paradinha aqui para não fechar meia hora, porque senão ele corta automaticamente o vídeo, tá? Daqui a pouco eu volto.